Caríssimos irmãos e irmãs, Diácono Gabriel está aqui conosco. Nós estamos lendo o Evangelho de São Mateus. E este capítulo 9, versículos 32 a 38, fala de várias coisas. Mas duas coisas apenas para que a gente guarde no nosso coração e medite. Primeiro, um homem possuído pelo demônio, pelo diabo. Um homem possuído pelo diabo e o homem não conseguia falar. Era um diabo que deixava o homem mudo. Primeiro fato. E depois, lá no final, Jesus olha para a multidão, se compadece da multidão e diz: elas são como ovelhas sem pastor. E essa daqui é a chave do Evangelho de hoje. Na verdade, quando um rebanho não tem pastor, o lobo vem e faz a arruaça do jeito que ele quer, do jeito que ele quer. Assim como esse homem não era conduzido pelos pastores de Israel, que Deus colocou à frente do seu povo, Deus deu profetas, deu sacerdotes, deu um templo, deu uma lei, deu um reinado, deu uma série de coisas, se afastaram completamente das leis de Deus, foram viver as suas próprias paixões, viveram de qualquer maneira, e porque não eram bons pastores, o povo estava ali oprimido pelo diabo, né? Assim como aquele povo viveu naquela época, hoje também nós estamos assim. Gente que é conduzida pelo diabo. Quer ver um exemplo bastante simples? Muitos pais não têm coragem de se sentar com o seu filho, rezar e falar das coisas de Deus. Mas ele tem coragem de contar uma piada indecente, de fazer um ato indecente, de falar coisas mentirosas, de falar coisas enganosas. Tranquilamente ele faz isso para o filho, mas não consegue ensinar o evangelho àquela pessoa. E por que ele não consegue? Porque ele é movido pelas ideias do diabo e não pelas ideias de Jesus, de Cristo. E é sempre assim. Se nós não buscarmos a verdade, a gente vai acabar sendo todos oprimidos pelo diabo. E hoje em dia está cada dia mais difícil, porque às vezes você encontra algumas pessoas, eu falo isso pela minha própria família, que são todos evangélicos, né? Quando a gente senta para discutir religião, alguns assuntos, e eles falam, e depois eu falo e falo, depois chega um determinado momento que eles dizem assim: eu não quero saber disso, eu me sinto bem na igreja onde eu estou. Mas o problema não é se sentir bem, o problema é a verdade. Se não vivemos de acordo com a verdade, de acordo com as leis de Deus, de acordo com a vontade de Deus e a sua palavra, se nós não nos submetemos à verdade de Deus, nós iremos nos tornar escravos do diabo. Conhecer a verdade, viver segundo a verdade, é a condição para a liberdade. É a condição para a liberdade. Uma pessoa que vive de mentiras, ela vive na escravidão do diabo. Sempre. Naquela época, ainda tinha Jesus que passava no meio das pessoas, o diabo se manifestava, ele cala a boca, vai embora, ponto, e resolveu. E hoje? Como é que nós fazemos? É preciso que a gente busque o Deus da verdade, o Deus verdadeiro, porque só Ele nos liberta. Eu tenho certeza que assim como Jesus olhava para aquele povo, na época dele dizia, eles são como ovelhas sem pastor. Ele olha para nós também hoje. Ele continua andando, ele continua caminhando no nosso meio. E algumas pessoas, mesmo sem elas saberem, elas são libertas do diabo. Mesmo sem saberem, mesmo sem nem imaginar que são dominadas pelo diabo. Jesus passa, cura e ela continua a vida dela do mesmo jeito. Mas nós precisamos implorar ao Senhor. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre os nossos corações, o Espírito da verdade que nos ensine o caminho do céu.
Porque se não aprendermos nos pés de Jesus o caminho do céu, aprenderemos sem nenhum esforço, nas garras do diabo, o caminho do inferno, infelizmente.